bloco econômico escolhido foi a ALBA, e o artigo foi escrito contrapondo a motivação da origem do bloco econômico ALBA em oposição à ALCA, uma vez que os Estados Unidos tinham a intenção de implantar o livre comércio entre as Américas. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se consolida como potência, porque ele entrou em uma guerra, ele saiu vitorioso, uma guerra que não aconteceu no continente próximo a ele. Ele demonstrou seu poder militar, o poder do armamento nuclear que ele possuía, e como ele estava inteiro, foi ele um dos principais, ou o principal, né, responsável por dar suprimento aos países devastados na Europa. E com isso ele lucrou muito. Nesse período ele era responsável por 60% da produção mundial. Ou seja, era um monopólio. A precariedade econômica e política da América Latina sempre foi uma vantagem para os Estados Unidos. Essa desorganização era um conflito, porque os países da América Latina eles têm uma dificuldade em se identificar entre eles. E os Estados Unidos veem isso como uma vantagem. Ele tem interesse muito na América Latina, pois a riqueza natural, a matéria-prima que a América Latina tem para oferecer é sem igual, sem precedentes no mundo. Então, essa supremacia que os Estados Unidos exerce no mundo, ele sempre quis intensificar na América Latina como se fosse território dele, colônia dele. Para isso, então, surgem propostas de tentar liberar o comércio entre essas Américas, fazer da zona comercial uma coisa só. Então, o poder de influência dos países que eram mais fortes, que vai impor as regras. E o que foi exatamente isso que os Estados Unidos tentaram. Eles tentaram impor as regras da integração continental, que seria a ALCA. Que ela foi apresentada em 1991, foi uma iniciativa, como se fosse uma ajuda. E em 1994 foi apresentada a proposta da área do livre comércio. O que foi apresentado foi que haveria o livre comércio com o intuito de prosperar a região, desenvolvendo um progresso econômico e um desenvolvimento sustentável. À época, participaram todos os países, com exceção de Cuba. Foram os movimentos sociais que se deram conta de que havia uma estratégia norte-americana de dominação da América Latina. Então, foi percebido a partir de então as discrepâncias que os Estados Unidos tinham em comparação com os demais países participantes. E é o interesse que esses países tinham acesso ao mercado agrícola, por exemplo, só que o bloco proposto ele tinha interesse de se dedicar ao comércio. A Venezuela e os países do Caribe, que buscavam desenvolvimento local e estavam em busca de igualdade com os Estados Unidos, né? Mas em 2005, então, se decidiu pela não implementação da ALCA, porque não houve consenso de interesse. Os Estados Unidos queriam uma coisa e os demais países queriam outra. E eis que surge a ALBA. O que seria a ALBA? É um espaço de encontro dos povos e governos que entendem que a América Latina caribenha ela é uma grande nação, é um grande país, que todos os países devem se unir para enfrentar conjuntamente os desafios do presente e do futuro. Então, a compreensão disso é de que os países da América Latina juntos são um mais forte.
A Alba, então, ela surgiu como oposição à ALCA. Desde o início, quando o Hugo Chávez e o Fidel Castro assinaram a declaração conjunta em 2004 e fundaram a ALBA, as primeiras declarações do acordo diziam a respeito da ALCA, né, os objetivos da ALCA também. E eles rechaçavam, eles explicavam que a ALCA ia só aumentar o imperialismo norte-americano na América Latina. Então a ALBA serviria como alternativa ao ideal de união e integração latino-americana e a tarefa de construir uma barreira política à ALCA e também esse imperialismo dos Estados Unidos, né? Então, o principal antecedente para a fundação da ALCA acho que foi a Terceira Cúpula das Américas, em 2001, que foi quando o Hugo Chávez disse a frase contra a ALCA a ALBA, e deixando exposto então essa declaração que a ALCA acabaria limitando a democracia ao caráter representativo e não participativo. E inclusive alguns documentos oficiais lá da ALBA as refere o capitalismo como uma chaga na história da América Latina. O que não deixa de ser verdade, né? Os Estados Unidos sempre explorou todos os países menores aqui e ficou por isso mesmo. Então, eles entendiam o Chaves e o Castro, que a ALCA só enfrentaria uma forma de dominação imperialista, né? Com essas facilitações de comércio, né? Diminuindo barreiras comerciais e tarifas. Isso aí só aumentaria, porque o lucro não ficaria na região, ela iria todo para o norte, todo para os Estados Unidos. Então a ALBA visava acabar com isso, né? Então era essa posição, essa oposição. Eles visavam um projeto de integração para a região, que não só o desenvolvimento comercial, mas tanto político, social, econômico e cultural da América Latina. Então, a ALBA colocou-se como alternativa tanto ao modelo de integração dirigido pelos Estados Unidos da América, a proposta da ALCA, quanto ao modelo tradicional de integração latino-americana, que era baseado na esfera econômica. Então, o Chaves e o Fidel Castro propuseram a construção de uma integração regional baseado em afinidades políticas e ideológicas, né, baseado no socialismo. Então, a ALBA, o discurso dela apresenta-se como anticapitalista e anti-imperialista, né, que desconfiava das empresas transnacionais, das regras do mercado e buscava então construir uma cooperação baseada em princípios socialistas, né, de forma que o Estado não só seja um regulador, mas sim que ele seja protagonista, que ele tenha um papel de liderança no planejamento. Então, no âmbito sociocultural, a ALBA tem aberto espaço para encontros nacionais e regionais entre organizações políticas e sociais, como os movimentos trabalhista, indígena, camponês e pequenos e médios empresários. Na verdade, existe o Conselho dos Movimentos Sociais, e é bem democrático porque ele está no mesmo nível do Conselho dos Ministros. Então, existe uma horizontalidade dentro do bloco que não existe, nunca foi vista, assim, que diversas camadas que antes não eram ouvidas, até a ALCA exclui praticamente toda a sociedade civil das negociações, agora estariam então tendo voz, né, essas camadas. Então, na parte econômica, a ALBA ela se exibe como um mecanismo que protesta contra as políticas neoliberais e seus efeitos comerciais, que não são vantajosos para a região. Ela só acabaria reduzindo tarifas e as eliminações de barreiras. E o capital não ia ficar na região, ele ia tudo para o norte. Então, o foco da obra era outro. Eles pretendiam combater a pobreza e a exclusão social, que era muito resultante dessa política imperialista dos Estados Unidos. No aspecto político, a ALBA é uma resposta aos avanços do projeto expansionista e de geopolítica hemisférica dos Estados Unidos. A ALBA buscava a unidade latino-americana anti-imperialista. Eles buscavam manter a identidade cultural
de cada país, de cada nação, né? Em 2006 foi criada a Petrocaribe, que é um acordo que a Venezuela ela fornecia energia, petróleo para os outros países e em troca eles davam bens e serviços, não era necessariamente dinheiro. Eles davam outros métodos de pagamento. E, e sempre deu certo isso para diminuir as assimetrias dos países, né? Juntamente foi com a Petrocaribe foi criado o fundo da Alba Caribe que serve muito para programas sociais e econômicos, para diminuir as assimetrias dos países, enfim. O banco da Alba também, ele está em amadurecimento, né? Mas a ideia é se contrapor ao FMI e ao Banco Mundial. O objetivo dele é ampliar esses programas de cooperação e os projetos de desenvolvimento produtivo, né? Ele serviria às reservas internacionais latino-americanas. Esse aqui eu acho que é a grande novidade da Alba, né? Eu acho que é o fato mais interessante, que é os projetos transnacionais, né? Que eles se contrapõem às empresas transnacionais, que são aquelas que se instalam em outros países e aquela riqueza não fica no país, ele fica no país de origem da empresa, né? Então, tanto os projetos internacionais como as empresas têm esse objetivo. São orientados para o comércio intrablocos, ou seja, a riqueza que é produzida ali fica na região, ele não vai para o norte. Então, como já disse, as transnacionais surgem em oposição às multinacionais. E é possível observar que as propostas da Alba visam justamente criar as empresas estatais em detrimento das empresas multinacionais que dominam os diversos âmbitos de atuação. As considerações finais. A Alba, então, conforme a gente descreveu em todo o nosso artigo, ele é um processo de integração que nunca foi visto. Assim, ele é muito diferente de tudo que já foi proposto e é uma ideia socialista que surge para se opor ao neoliberalismo, capitalismo que estava decaindo ali na década de 90 e deu espaço para surgir então e governos eleitos democraticamente de caráter socialista surgiram e aplicaram essas ideias. Então a alternativa serviria ao ideal de união e integração latino-americana e a tarefa de construir uma barreira política alta. O projeto bolivariano, né, que é baseado nas ideias de Simão Bolívar, visa propor estratégias próprias de superação do subdesenvolvimento regional, substituindo a concorrência liberal de mercado pela cooperação. Os órgãos de mecanismo e consulta de ALBA são dispostos de maneiras flexíveis e horizontal, dando a possibilidade de participação popular em todas as decisões, né? Aquela horizontalidade que eu falei antes. Enquanto isso, a ALCA ela alijava, né, excluía a sociedade civil das negociações. A Petrocaribe, então, ele é um dos trunfos da ALBA, né? Que pode fomenta a economia sem necessariamente explorar os outros países que são menores, mas no espírito de cooperação e sendo solidário com eles. E o banco também vem juntamente com isso, ele visa substituir o Banco Mundial e a FMI. Era preciso trazer de volta para a região em vez de as riquezas, né? E não deixá-las investidas no norte, porque daí financiava o império, segundo eles. Então a iniciativa das grandes nacionais seria a chave do sucesso da ALBA também. Permitia um novo regionalismo baseado no provimento a partir de empresas públicas onde os diferentes interesses nacionais convergiriam, o capital permaneceriam dentro das regiões. Então, ao invés de correr aos órgãos financiadores corriqueiros, que conforme todo capitalismo as grandes nacionais elas usavam instituições financeiras alternativas, como o próprio Banco da Alba, né? Então, para terminar, então a Alba conseguiu fazer com que a região e seus países se desenvolvam fora da lógica capitalista, baseado na lógica da cooperação, solidariedade, complementaridade, desenvolvimento social e defesa de soberanias, sem explorar uma nação a outra, com pouco dinheiro e circulando muitas trocas de mercadorias e serviços entre os membros. Então esses são os pilares, né? Rola pouco dinheiro dentro do bloco, né? Rola mais uma espécie de escambo e eles conseguiram desenvolver a região com isso, né? Diminuindo as assimetrias entre os países.
Dá para se dizer que o futuro é incerto, né? Muito com a morte do Hugo Chávez, mas é uma integração muito interessante, né? Que foi inédita, então ela deu muito certo e essa perspectiva que foge do capitalismo é muito interessante de se estudar.